E agora a gente vai falar sobre o orçamento da família. Quais devem ser as prioridades? Como controlar os gastos? Quem está aqui com a gente é a economista Tereza Kelly, que vai dar dicas preciosas sobre o assunto. Bom dia. Olá, bom dia. Bem-vinda ao programa. Tereza, é preciso ser especialista ou economista para ter as contas, as finanças em ordem em casa? Não, não é preciso. A primeira coisa que é bom que nós deixamos bem claro. Não é preciso ser especialista, não é preciso ser economista, mas é preciso principalmente saber que dinheiro é algo importante e que a gente tem que lidar bem com o dinheiro. Porque às vezes tem uma relação emocional, né, com o dinheiro, não é mesmo? A pessoa quer gastar, não quer nem ver o extrato, né? É isso mesmo, começa a Aline. Pronto, né? Nosso problema é mais ou menos isso. As pessoas tendem a confundir dinheiro com emoção e não é bem assim, né? Na verdade, claro, que o dinheiro também pode ser usado para emoção, uma surpresa, um presente. Sim, ele traz alegria. Adquirir um bem que você deseja muito. Mas o que a gente tem que ter em mente é que dinheiro tem que ter planejamento. Esse seria o primeiro passo, né, para quem quer botar... Primeiro passo, Aline, dinheiro tem que ter planejamento. Então, eu sei que eu só ganho aquilo, então eu tenho que viver dentro daquela realidade, até para que eu possa comprar outras coisas. Então, o primeiro dia que a gente dá é planejar. Vamos gastar? Vamos, é bom gastar. Quem não gosta de gastar, e principalmente as mulheres. Mas saibamos gastar. Vamos gastar com planejamento. Porque eu acho assim, reclamar que o salário é pouco, isso todo mundo vai reclamar, né? Sempre vai ser apertado, né? Vai ser apertado, assim, algumas categorias vão ter realmente mais, claro. Reclamar um pouco mais, porque estão sofrendo um pouco mais, principalmente agora que nós voltamos com a inflação. Agora também tem aquela coisa que é próprio de cada um, do ser humano, a gente sempre vai estar querendo consumir mais. Isso é um outro aspecto também, né? E aí, quanto mais ganha, mais gasta, né? E aí é uma coisa que eu queria aproveitar a oportunidade para chamar a atenção, assim, para os adolescentes. A gente tem uma fatia considerável aí de adolescente que está crescendo sem ter muita noção de gasto, de dinheiro, de valor, né? Papai e mamãe está dando tudo, então eu não tenho... Se você pode se endividar muito facilmente, você pode ter prestação hoje de R$10, de R$15, aí sai comprando, daqui a pouco está com um monte de prestação. Tanto que hoje, são dados recentes, o nível de endividamento mais cresce entre os adolescentes. Entre os adolescentes? Entre os adolescentes. Por quê? Porque agora você tem cartão de crédito para o universitário, claro. né? Você tem cartão de crédito que o papai deu, e aí quando você... O crédito está facilitado, né? Especialmente muito. E aí você tem... E não tem limites. E uma faixa especialmente atingida pelo consumo, né? Pelos apelos de consumo, né? Pela mídia, em tudo. Então, assim, é muito importante que a gente saiba lidar com dinheiro já nessa fase, já na fase adolescente, porque hoje é o nosso, digamos assim, para a sociedade é o maior risco que a gente tem hoje são os adolescentes que estão muito endividados. Porque já viram adultos já endividados de antes, né? Que não viraram adultos ainda. Essa é a grande questão, já né? chegam na fase adulta... Endividados e sem noção de que dinheiro tem custo, né? Tem trabalho, tem responsabilidade. Então, essa é a primeira coisa, planejar. Porque o dinheiro, gente, você vai sempre ter um salário que vai estar no limite, numa responsabilidade, né? Então, você está tendo que controlar. Essa é a primeira dica. Planejar, fazer orçamento. Que é o quê? É só anotar os gastos? Não é só anotar, mas é basicamente isso. Porque também não adianta a gente estar dificultando muito, dizer, tem que ser uma planilha. Não. É simples, gente, olha só. Quanto é que eu gasto? Eu gasto com feira, eu gasto com aluguel ou com prestação de um imóvel, eu gasto com passagem, né? Eu gasto com remédio, né? Eu gasto com lazer, porque essa é outra coisa que a gente esquece de colocar, mas todo final de semana a gente gosta de sair. A gente acha que os extras, não é isso? Que são sempre muito subestimados, né? Isso, e assim, a mulher tem aquela coisa que vai ao salão de beleza, né? Que passa a ver um cosmético, né? Então isso é um custo, então a gente tem que anotar. O quê? Não vale um caderninho mesmo, para quem não tem intimidade isso é muito com planilhas de computador? Quem não usa computador, quem não tem planilha, um caderno, é bem básico. Bota lá, quais são as minhas despesas, o que é que eu gasto por mês, quanto é que eu gasto por mês. E aí depois ao lado eu vou botando quanto é que eu vou gastando. Por dia, tipo, estabelecer um hábito diário de no final do dia ir lá... Quem puder estabelecer diário, até pode, mas aí já é um detalhamento que eu nem vou... Nem exigir tanto. Vamos fazer uma coisa ainda mais simples. Vamos simplesmente num caderninho colocar tudo que eu gasto, quais são os meus itens de despesa. Organizadinhos, despesas básicas, extras. E aí a gente dá uma sugestão que seja, primeiro, as chamadas despesas de casa, né? Então, que é alimentação, né? Se você tem um auxiliar dentro de casa ou uma diarista, coloca lá, condomínio, água, luz, telefone, né? Aí depois vem as despesas com filho, porque filho tem escola, tem livro, tem dinheirinho do final de semana, né? Tem a mesada, tem o transporte escolar, que muita gente esquece disso, né? Tem o esporte, tem sempre essas coisas extras, então tem que estar colocando lá. E tem as despesas também pessoais.
que são as despesas pessoais. Que existem e não podem ser ignoradas, né? Por exemplo, a passagem, a gasolina, o seguro do carro, né? O lazer, academia, enfim, tudo isso está... Plano de saúde, previdência, remédios, né? Então, esse tipo de coisa tem que estar anotado lá. E aí você tem quanto eu gasto. O que é interessante? É porque você pode, inclusive, quando você faz isso, Aline, saber onde eu gasto mais. Sim. E onde eu posso tentar reduzir. Porque, claro, a gente sabe que num momento como esse, que a gente está verificando a volta da inflação, você ter ciência de quanto você gastava, olha, em supermercado, em feira, eu gastava X, agora eu estou gastando X mais 10%. Então, meu salário não aumentou 10%. Eu vou ter que reduzir 10% de algum canto. De algum lugar. Então, assim, a primeira coisa é essa. Faz um orçamento, anota. Tá? Anota o que você tem, não precisa muita coisa, simplesmente anota. Se você dispuser de... Eu imagino que o próprio hábito de anotar deve também forçar uma disciplina até na hora de gastar. Não imagina, porque no momento você passa, sabe? Você vai botar no caderninho. Sabe um hábito que eu particularmente, eu adotei e que me deu muitos bons resultados? A gente tem a mania de colocar dinheiro na carteira. E aí, dona de casa, nossa, faz isso com maestria. Aí você sai, tem um feirante, um ambulante na rua, né? E tem lá, vamos supor, agora na estação, a gente tem pinha. Aí você passa e tem um morango. Aí você vai comprando, aí R$2, R$5, blá, blá, blá. Daqui a pouco você botou R$50 na carteira ontem, hoje no final do dia você faz, cadê meus R$50? Acabou. Tudo que você tirar da carteira. No primeiro momento você vai dizer assim, que saco, coisa chata, não vou fazer. Mas faz esse hábito. É impressionante como dá uns resultados, assim, muito interessantes. Passa a pensar mais, a ter mais consciência dos R$5, né, que você deu para aquela coisinha boba que você poderia muito bem ter ficado sem, né? Também. Que aí já é 1 quilo de feijão que você vai passar uma semana para uma família de 6 pessoas. Claro. Né? Então a gente também passa a ter esse efeito de comparação. Porque você passa a pensar assim, olha, não, são R$10 é muito pouco, tá, mas R$10 representa o que na minha feira? R$10 já é quase o meu pão da semana, dependendo, assim, uma família pequena. E aí você passa a ter, inclusive, essa dimensão de comparação. Então, isso é muito bom, anotar por isso. Claro, pela consciência. Agora, por exemplo, celular, né? É um rombo no orçamento também, que se você não está de olho, vai longe, né? Tem algum... Olha, celular, eu vou dar uma dica... Melhor pré-pago mesmo? Não, deixa eu dizer, eu vou dar uma dica que as operadoras não vão gostar muito, mas a dica é o seguinte. Tente, se possível, ter um celular de cada operadora. As operadoras não vão gostar muito. Não vão gostar. O que acontece? Olha só. E aí eu não vou falar aqui operadora, mas eu tenho em média, inclusive para pré-pagos, em média eu tenho. De operadora A para operadora A, eu usando de crédito, eu vou pagar 7 centavos, 6 centavos, 8 centavos no minuto de ligação. Se eu ligo da operadora A para a operadora B, eu vou pagar 70 centavos. Nossa. Se eu ligo da operadora A para a operadora C, eu posso estar pagando 50 centavos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um celular que já está comigo há mais de 10 anos e que é de uma operadora A. Mas eu tenho um chip de uma operadora B e um chip de uma operadora C. Então, se eu vou ligar para você, quando eu pego o seu número, eu já te pergunto, você é que operadora? Você faz, eu sou B. Aí eu cadastro lá e já sei que você é B. Então, quando eu vou ligar, eu não ligo da minha operadora. Sim, e só com isso você já economiza bastante. Na minha conta, particularmente, eu economizei R$90 por mês. É significativo. Muito significativo. Essa é uma dica assim, importante, essa questão das operadoras de telefonia celular. Agora, quanto é envolver toda a família nesse planejamento? Imagino que é importante, né? Não é um ato que só o pai ou o adulto de casa para fazer, né? Tem que convencer filhos. Nossa, se a gente conseguisse fazer isso, se a gente conseguisse fazer um planejamento em família, isso seria bom, principalmente para essa faixa etária que eu estava falando ainda agora, são os adolescentes, né? Porque, olha, vamos pegar um exemplo bem fácil de um item em casa que a gente pode diminuir custo. Telefone fixo. Telefone fixo. É um telefone custo que você só se justifica se você tiver uma criança pequena ou alguém da terceira idade que tenha dificuldade de ligar. Senão é um custo muito alto e que você precisa do envolvimento de todos para fazer com que o orçamento dê certo. Gente, o assunto não tem fim. De novo, eu fico com dor no coração quando tenho que encerrar a entrevista por conta do tempo. Mas eu queria muito ser de volta. Estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. E só